O S&P americano teve a pior semana passada desde março de 2020. Essa semana, resultados importantes por lá, decisão de política monetária e será que o Brasil continua subindo enquanto o resto do mundo caindo? Vamos entender um pouquinho disso. Começa a semana hoje, 24 de janeiro. Muito bom dia. Bom, como eu falei, 8,5% de queda foi na semana passada o índice americano S&P, a pior semana desde março de 2020, e essa semana tem resultados de empresas pesadas, como Microsoft e Apple, dentre outras as grandes também. Na quarta-feira, o Banco Central Americano, Federal Reserve, deve decidir sobre a política monetária. Ao que tudo indica, eles continuarão ainda mantendo os juros inalterados até a próxima reunião no mês de março e ao longo do ano devem começar a vender aqueles ativos que eles compraram ao longo do tempo através do quantitative easing e aquelas compras que eram de 120 bilhões de dólares mensais, tá? E ainda nessa semana tem o PIB do quarto trimestre que vai ser divulgado e a inflação nos Estados Unidos. Então, semana cheia por lá. Agora, veja só, eu falei que o S&P caiu 8,5% só nessa semana, né? O Bitcoin, será que ele tem uma correlação com o mercado? Colocando o gráfico em cima do outro, às vezes pode parecer que sim. Quando o mercado se apavora, o Bitcoin começou a cair. Caiu 50% já desde novembro, seguiu caindo no final de semana. Agora, às 6h30 da manhã, está caindo quase 1%. Já caiu 23% mais ou menos nesse ano de 2022, tá? Na zona do euro, saíram aqueles dados de PMI, né, que mede a indústria e o serviço e o composto, que é os dois, entre a indústria e o serviço. Acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é retração. Na zona do euro veio 52,4, aquele composto. O que veio melhor? O setor da indústria, mas o de serviço jogou para baixo já o segundo mês de queda, justamente por conta da Omicron, que impuseram novas restrições em alguns dos países, mas a gente já vê a curva caindo em vários deles, tá? A curva da Omicron, eu quero dizer. Outros bancos centrais que deverão mexer no juros essa semana. Banco Central do Canadá deve subir 0,25 seus juros, hoje já está em 0,25. Banco Central do Chile, que já subiu também, hoje está em 4% os juros por lá. Da Colômbia, que hoje está em 3%, também já subiu um pouquinho. E Costa Rica, menos importante, que o juros está em 1,25%. Tá bom? Bom, no Brasil, como toda segunda-feira, a gente tem o Boletim Focus e o Ibovespa subiu 6% na semana passada, nesse ano, em contramão do restante do mundo. Tem aqueles compostos de índices, o MSCI Brasil foi um dos que mais subiu no mundo, se contar os mais importantes esse ano. Então a gente está vendo uma lógica invertida do que foi no ano passado. Natural, preços brasileiros, principalmente em dólar, ficaram extremamente atrativos. A entrada de capital estrangeiro na bolsa está sendo muito alta. Importante que na sexta-feira, final do dia, foi o orçamento brasileiro foi sancionado, tá? De 2022 e tiveram vetos de 3 bilhões de reais, tiveram vetos de 3 bilhões de reais, quando era recomendado 9 bi pela equipe econômica por conta daqueles gastos subestimados pelo Congresso, tá? De qualquer maneira, parece que teremos 2 bilhões de reais no orçamento para aumento de servidores e 4,9 bilhões para o fundão eleitoral, que é realmente um absurdo. A palavra talvez que me venha melhor é essa. Bom, nesse orçamento, 4,7 trilhões é a despesa brasileira, sendo desses 4,7, 1,9 trilhão para refinanciamento da dívida pública. Dentro desses 4,7, 1,7 trilhão é o teto de gastos brasileiro, aquilo que o governo pode gastar, corrigido pela inflação, né, com gastos correntes. Então foi considerado um IPCA, inflação de 10,8, para corrigir o teto de gastos do ano passado para esse ano que ficou em 1,7 trilhão. Agora vamos ver como dar continuidade nessa aumento aos servidores que foi prometido aos policiais federais. Outras categorias reivindicaram, mas nada disso cabe no orçamento. A gente teria, obviamente, se tirasse aí alguns bilhões do fundo eleitoral, ou tudo, na verdade, seria muito melhor, já caberia alguma coisa muito mais, com uso muito melhor. Um ótimo dia a todos e uma ótima semana pela frente.